Vamos lá então, gente. Até gente do PL quer Bolsonaro preso e não é difícil entender o motivo. Coluna aqui do João Filho. Depois da manifestação em São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte serão palco de novos atos em favor de Bolsonaro. Vamos lá pra gente poder ficar por dentro de tudo. O PL não é apenas o maior e mais forte partido dentro do Congresso, é também o partido oficial da conspiração golpista que tomou o país nos últimos anos. Além de abrigar Jair Bolsonaro, líder máximo do golpismo, e sua tropa de choque, legenda liderada pelo seu presidente, foi colocada na linha de frente dos ataques às urnas eletrônicas, as mesmas que lhe garantiram a maior bancada parlamentar. Segundo a Polícia Federal, Valdemar da Costa Neto usou a estrutura do PL para planejar um golpe de Estado, financiar uma auditoria fake para descredibilizar as urnas eletrônicas. Isso significa que o partido usou grana do fundo partidário, leia-se as verbas públicas, para financiar o golpismo no Brasil. Golpistas do PL foram presos ou estão desfilando por aí com tornozeleiras eletrônicas. A legenda do golpe está encalacrada, com vários integrantes fazendo fila para ir para a cadeia, mas continua muito forte politicamente. Nesta semana, o partido conseguiu o comando de duas importantes comissões na Câmara: Caroline de Tone, do PL de Santa Catarina, na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, além de Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, na Comissão de Educação. São nomes que não estiveram envolvidos diretamente na organização da tentativa de golpe, mas foram grandes entusiastas do golpismo. Isso aqui até eu duvido um pouco, tá, João Filho? Não por conta do seu texto, tá? Mas livraram a Carol de Tone e o Nicolas do golpe, né? Deixaram lá no André Raspacaneco, né? A escolha dessas duas figuras histriônicas e completamente despreparadas para esses cargos mostram que o PL continua desprezando a democracia. Apesar de ser o mais forte no jogo das correlações de forças no parlamento, o partido encontra-se numa sinuca de bico jurídica. Inevitavelmente, mais correligionários serão presos e a sigla corre o risco de ter o registro partidário cassado. Sem ter nada de concreto para apresentar ao país além da gritaria moralista dos extremistas, o PL utilizará a narrativa de perseguição como o grande trunfo das próximas eleições. Manter-se forte eleitoralmente e se apegar à popularidade do bolsonarismo é o que sobrou para o partido, que está sendo arrastado pela Polícia Federal e pela Justiça brasileira. E isso não é pouca coisa. Façamos aqui um breve resumo da trajetória do PL. Fundado em 85, durante a redemocratização, o partido serviu de abrigo para políticos que sustentavam o regime militar. Demonstrou-se uma legenda pragmática e com ânsia pelo governismo, tendo integrado a base do governo de todos os últimos presidentes da República. Com a ascensão do bolsonarismo, o PL deixou de ser um nanico sanguessuga para se tornar um partido que dá as cartas no Congresso. Ele disputa inclusive com o PP do Arthur Lira, né? Incentivado por Bolsonaro, o PL encampou uma aventura golpista e agora, encurralado pela polícia e pela justiça, vê as suas lideranças sendo punidas e transforma isso em trunfo eleitoral. Esse é o histórico de um partido que se diz vítima de uma perseguição do sistema, entre aspas. Encantado pela força demonstrada pelo bolsonarismo na Avenida Paulista no domingo retrasado, o PL apostará todas as suas fichas em novas manifestações que serão mobilizadas por Bolsonaro. A narrativa fantasiosa de que existe uma perseguição contra o bolsonarismo e a sua turma demonstrou ser capaz de engajar muita gente. Rio de Janeiro e Belo Horizonte provavelmente serão as próximas escolhidas como palco pela micareta golpista, travestida de ato pela anistia. O objetivo, ainda não declarado, é óbvio: intimidar o STF, mostrando que segue com apoio de parte significativa da população, mobilizar a militância bolsonarista para o ano eleitoral e impulsionar os seus candidatos. Assim, caso o partido não seja punido com a cassação, ele se manterá forte no jogo político-eleitoral e soberano no Congresso. O caráter eleitoral dessas manifestações será velado para não configurar campanha antecipada. É bom que o TSE fique atento,
pois o PL do Valdemar da Costa Neto demonstrou não ter qualquer pudor em desrespeitar as leis. É evidente que os atos servirão de palanque para candidatos apoiados pelo partido, como ficou claro na Avenida Paulista. Nada mais, nada menos do que 20 pré-candidatos a prefeituras e atuais prefeitos estiveram presentes nessa manifestação. O ato no Rio de Janeiro, por exemplo, servirá para alavancar a candidatura do deputado e ex-chefe da ABIN, o delegado Ramagem, para a prefeitura carioca. O fato dele ser alvo de investigação da PF por espionagem ilegal na ABIN não é um problema. Muito pelo contrário. Para o PL, isso não só não atrapalha, como será o principal apelo eleitoral. O candidato se venderá como um dos heróis perseguidos pelo sistema. A vitimização será a principal plataforma eleitoral do PL e, como se vê pelas ruas e pelas pesquisas, há grandes chances de dar certo. Cerca de 40% dos brasileiros acreditam que Bolsonaro está sendo perseguido. Ele, Valdemar e seus comparsas do golpe seguirão agarrados nesse delírio coletivo para se manterem vivos. É deprimente a constatação elementar de que uma possível prisão de Bolsonaro antes das eleições impulsionará ainda mais os candidatos do PL. Na cadeia, ele virará mártir e se tornará um cabo eleitoral ainda mais forte. Não é exagerado supor que há candidatos do PL torcendo para que a prisão dele ocorra antes da eleição. Nós sabemos como funcionam as mentes golpistas. Esse texto do João é bastante realista e, infelizmente, é uma coisa para se constatar, né, gente? Eu gostaria que o Bolsonaro fosse preso hoje. Mas, talvez, seja bom a gente esperar aquele tal do Estado Democrático de Direito mesmo, tá, gente? Que a prisão dele seja um pouco mais lenta e a gente acompanhe tudo isso.